Olá pessoal, nessa semana nós vamos continuar nossos estudos, sobre a estrutura de dado pilha, né, falando mais especificamente sobre uma implementação de pilha agora com ponteiros, ou seja, com alocação dinâmica de memória. Semana passada nós vimos uma implementação de pilha com vetor. Hoje, essa semana, nós vamos trabalhar com uma implementação com alocação dinâmica de memória. Bom, primeiro passo, vamos ver aqui a definição das estruturas. A gente define a nossa estrutura de pilha mesmo, que a gente está chamando aqui de T-pilha, ela define dois elementos apenas. São um elemento que vai ser um ponteiro para o topo da pilha e o outro que vai ser um ponteiro para a base da pilha. E o topo e a base eles vão ser de que tipo? Do tipo T-elemento. Vão ser elementos da pilha. E o que é o tipo T-elemento? É esse tipo que está definido aqui antes, não é isso? Que tem três campos nesse tipo. O campo valor, que vai ser, aqui a gente está fazendo inteiro, aqui a gente está fazendo uma pilha de inteiros, mas esse valor poderia ser, esse tipo aqui poderia ser qualquer outro tipo, inclusive de uma outra struct. Por exemplo, se a gente estivesse fazendo uma pilha de alunos, a gente teria aqui também definida a struct taluno, e aí o valor seria do tipo taluno. E aí nessa struct taluno a gente poderia ter um campo, um vetor de caracteres que seria o nome do aluno, um outro vetor de caracteres seria a matrícula, um inteiro sendo a matrícula, enfim. Então, esse campo valor é o valor que a gente quer armazenar na pilha, Que tipo de valor que a gente quer armazenar na pilha. E além do valor, cada elemento tem um ponteiro para o elemento que está acima dele na pilha e um outro ponteiro para o elemento que está abaixo dele na pilha. Okay? Então, essa é a estrutura, são as estruturas que nós vamos utilizar para implementar a nossa pilha com alocação dinâmica de memória. Então, continuando, nós notamos que você tem dois campos, o topo e base da estrutura TPIL, que são ponteiros para ter elemento, que vão apontar para um elemento que está no topo da pilha que está para a base. E o T elemento, então, os três campos, valor, ponteiro para o elemento que está acima dele na pilha e ponteiro que está para baixo dele da pilha, ok? E aí vamos começar então a falar das funções. A primeira função que a gente implementou lá com o vetor era a função init pilha, que recebia um ponteiro para a pilha e setava essa pilha como vazia. Aqui é a mesma coisa, note que a assinatura da função ficou exatamente a mesma, e a ideia é que todas fiquem, para que a gente consiga só trocar no programa principal qual a biblioteca que a gente está importando e o resto tudo continuar funcionando, nós vamos ver isso mais para frente. Mas então como que funcionaria o init pilha aqui? A única coisa que ele faz é fazer o topo e a base apontarem para null. O que significa apontar para null? Apontar para null significa dizer que aqueles dois ponteiros não estão apontando para nenhuma posição de memória específica. Então, quando eu faço p seta topo igual a null, nós estamos falando que o campo topo da pilha recebe nulo, ou seja, não está apontando para nenhum endereço de memória. Então, quando a pilha está vazia, tanto o topo quanto a base não estão apontando para nada. É isso que o init pilha faz o topo e a base não apontar para nada. O pilha vazia também está seguindo a mesma assinatura da outra biblioteca que nós fizemos e também a mesma lógica. Quando a pilha está vazia, ele retorna 1. Quando não está, ele retorna 0. E como ele verifica se a pilha está vazia? Ora, nós acabamos de ver que o init pilha inicia a pilha como vazia, colocando tanto o topo quanto a base apontando para nulo. Então, aqui a gente optou por verificar se a pilha está vazia, olhando se o topo é igual a nulo. Então, se P seta topo igual a nulo, é porque a pilha está vazia, ele retorna 1. Se não, ele retorna 0. Ok? Vamos agora para o método empilha. Mais um método está exatamente igual à assinatura da outra biblioteca. Ele recebe um ponteiro para a pilha e o número ou o valor que você quer armazenar nessa pilha. A primeira coisa que a gente faz em pilha, usando a alocação dinâmica, é alocar o espaço para um novo elemento que nós vamos inserir na pilha. Então eu declaro aqui uma variável do tipo telemento, ponteiro para telemento, que eu estou chamando de novo aqui,
E para alocar, o que eu faço? Um alloc. Qual que é o tamanho da posição que eu quero alocar? É o tamanho necessário para armazenar um t-elemento, ou seja, size of t-elemento. E o que esse malloc retornar, eu vou considerar que é um ponteiro para t-elemento e guardar na minha variável novo, ok? Então, é isso que essa linha aqui faz. Ela aloca dinamicamente um espaço de memória para o novo elemento, ok? Depois que eu aloquei esse espaço de memória, o que eu vou fazer é colocar no valor desse novo elemento o número que me foi passado como parâmetro. Lembra? A gente recebe um número como parâmetro, que é o número que a gente quer inserir na pilha, e um ponteiro para a pilha. Então, agora que eu já aloquei meu novo elemento, eu vou colocar esse número como sendo o valor desse novo elemento, ou seja, novo seta-valor igual a número. Então, meu novo elemento que está aqui, ó, ele vai ter valor igual ao número que foi passado, que aqui eu estou supondo ser o número 35. Depois, o que a gente vai fazer? Se a pilha estiver vazia, esse novo elemento ele vai ser tanto o topo quanto a base da pilha. Ok? Então, foi isso que a gente fez aqui, ó. A pilha estava vazia, né? O topo e base estavam apontando para null. Então, esse if pilha vazia, lembra que a gente já viu a implementação dele? Ele verifica se o topo é igual a null. Se for, ele retorna true. Então, aqui o topo estava igual a null, ele retornou true. E aí ele vai entrar então nesse if e vai fazer o topo apontar para o novo elemento e a base também apontar para o novo elemento. Então, nesse ponto aqui do código, topo e base estão apontando para o novo elemento. Além disso, como a pilha estava vazia, esse elemento agora é o único elemento da pilha. Então não tem ninguém abaixo dele e nem acima dele. Então eu vou fazer o novo seta abaixo ser igual a null. E o novo seta acima ele também vai ser igual a null. Esse comando novo seta acima igual a null só não está aqui dentro do if, porque, pensa bem, independente da pilha estar vazia ou não, você sempre vai colocar no topo. Então, se você sempre vai colocar no topo, na hora que o elemento entra na pilha, quando você manda empilhar esse novo elemento, nunca vai ter ninguém acima dele, né? Então, essa linha de novo seta acima não vai ficar dentro do if, ela vai ficar fora do if e fora do else, né? Porque ela vai ser executada de qualquer maneira. Eu poderia tê-lo até colocado aqui, ó, antes do if, né? Mas eu deixei lá no final, depois do if e depois do else. Por isso que não está aqui. Mas o acima também vai ser igual a nulo. Por quê? Porque se esse elemento é o único da pilha, não tem ninguém abaixo dele e não tem ninguém acima dele. Perfeito? Agora vamos supor que eu já tenho algum elemento aqui na pilha e eu quero colocar um novo aqui. Então eu já aloquei o elemento, né? Já rodei essa linha aqui do malloc e já coloquei um valor no elemento. Eu já rodei essa linha aqui de novo, seta valor igual a número, colocando esse número 68 aqui, né? no elemento. E agora? A pilha não está vazia. Então, qual a sequência de comandos que a gente vai fazer para quando a pilha não está vazia, inserir este elemento aqui na nossa pilha? Ora, como a gente sempre insere no topo, né, o que a gente vai fazer? Esse elemento novo vai ficar acima do elemento que era o topo da pilha até então. Então, a gente vai fazer... Quem era o topo da pilha até então? O topo da pilha era esse elemento aqui. Aqui eu já estou mostrando o topo apontando para o novo elemento, mas a gente ainda não fez essa operação, né? Considere que o topo da pilha ainda está apontando para esse elemento aqui, ok? Para o elemento que tem o valor 35 dentro dele. Então, o que a gente está fazendo? P seta topo, que é esse elemento 35, seta acima, que é esse cara aqui, aponta para o novo. Então, nessa primeira linha aqui, a gente está fazendo exatamente essa seta aqui, ó. Então, topo, que é esse cara, seta acima, que é esse cara aqui, vai receber o novo, vai apontar para o mesmo lugar que o novo está apontando. Então a gente está fazendo essa referência aqui. Ó. Depois a gente está fazendo ó, novo seta abaixo, que é esse ponteiro aqui, vai apontar para o mesmo lugar que o P seta topo está apontando. Então neste momento o P seta topo estava apontando para este elemento aqui. Então o novo seta abaixo vai apontar para o mesmo elemento, ou seja, para esse elemento aqui. Então a gente já fez esse ponteiro e esse ponteiro. Agora no próximo passo a gente vai fazer o topo da pilha passa a ser o novo elemento. Então, o P seta topo, que antes estava apontando para aqui, passa a apontar para o mesmo lugar que o novo, ou seja, passa a apontar para esse elemento aqui. Né? E além disso, né, o novo seta acima,
como eu estou colocando esse elemento agora na pilha, ele é o topo, não tem ninguém acima dele, então o novo seta acima vai apontar para nulo. E por aí vai. Então toda vez que eu for inserir um novo elemento, eu vou fazer essa sequência aqui de 3 comandos. Então no final, né, o nosso algoritmo, o nosso algoritmo de pilhar, ele tem uma linha para alocar um novo elemento. Depois que aloca o novo elemento, pega o parâmetro e joga no campo o valor dele. Se a pilha for vazia, a base e o topo passam a apontar para esse cara. E não tem ninguém abaixo nem acima, então o novo abaixo e o novo acima ficam nulo. E se a pilha não estiver vazia, eu faço o topo atual apontar para o novo, o seta abaixo do novo apontar para o topo atual, e o topo passa a ser o novo elemento, sendo que o novo seta acima vai ser igual a nulo. Simples assim o algoritmo de empilhar. O de desempilhar também é bem simples, né? Eu vou declarar uma variável aqui, que eu estou chamando de desempilhado, e estou setando ela igual a null. Note, neste momento, apesar de eu ter declarado uma variável que é do tipo ponteiro, eu não faço malloc. Por que eu não faço malloc? Porque essa variável não vai ser utilizada para armazenar um novo elemento. Ela vai ser utilizada para apontar para um elemento que já existe lá dentro da pilha. Então, eu não vou alocar uma nova posição de memória para ela, perfeito? Então, primeira coisa que eu faço, declaro a variável e aponto ela para nulo. Por quê? Porque ela vai servir para eu guardar quem é o topo e não perder a referência para ela. Então, quem é o elemento que eu vou desempilhar? Primeiro eu olho se a pilha não está vazia, né? Porque se ela estiver vazia, eu não tenho o que desempilhar. Se ela não estiver vazia, eu vou pegar o elemento que está no topo e vou guardar no desempilhado. Então, desempilhado, que é aquela variável que eu acabei de declarar, ela vai apontar para o mesmo lugar que o p seta topo está apontando. O p seta topo estava apontando para esse cara aqui, né? O desenho já está botando ele para baixo, mas ele apontava para esse cara aqui. Então, o desempilhado vai apontar para esse cara. E depois disso, o p seta topo, que era esse cara que apontava para cá, vai passar a apontar para p seta topo, seta abaixo. Ou seja, o p seta topo vai passar a apontar para esse elemento aqui, que é a situação que a gente está mostrando aqui, né? A seta já está apontando para esse elemento de baixo, ok? E aí, uma vez que eu fiz isso, o que eu tenho que fazer agora? Se o p seta topo agora ficou igual a null, significa que a pilha ficou vazia. Então a base também seria igual a null, mas não é o caso, né? No nosso caso, o p seta topo não ficou igual a null, ficou igual a esse elemento aqui. Então ele vai entrar no else. E o que eu vou ter que fazer agora? O p seta topo seta acima, que era esse ponteiro aqui, ó, que no slide anterior estava apontando para o elemento que vai ser desempilhado, ele passa a apontar para null, porque agora não vai ficar ninguém em cima dele. E aí agora eu já posso retornar o desempilhado, ou seja, o elemento que está sendo apontado desempilhado, ou seja, vai retornar este elemento aqui. Note que ele está retornando o elemento, mas essa posição de memória continua alocada. Então cabe ao camarada que está recebendo o elemento fora da função dar um free, né, nesse cara para que essa posição seja desalocada, né? Então aqui, ó, note, a gente chamou a função desempilha e o que essa função está retornando, a gente está guardando na variável descartados, desculpa. Então, o desempilha, o que ela retornar, a gente vai guardar no descartado. Nesse caso aqui, o que ela está retornando é um ponteiro para esse elemento aqui. Então, depois eu estou dando um print, imprimindo descartado certo valor. Neste caso aqui, vai imprimir então o 21, né? E depois estou dando um free descartado. Para que isso? Para que essa posição de memória que estava guardando esse elemento seja desalocada e possa ser reutilizada pelo programa. Se eu não der esse free, né, até o final da execução do programa, essa posição de memória vai continuar ocupada e não vai ser reutilizada pelo sistema operacional. Ok? Por fim, a gente tem aqui o elentopo. O que é o elentopo? É aquela função que me retorna quem é o elemento, o valor do elemento que está no topo sem tirar este elemento. Né? O que a gente está fazendo aqui? Ó? Se a pilha estiver vazia, a gente dá uma mensagem falando que não tem elemento no topo, né, porque a pilha está vazia. Se ela não tiver, a gente simplesmente retorna o P seta topo, seta valor, ou seja, o valor do elemento está no topo. Né? Não tem nada demais aqui. E por último, esse método aqui que desenha o menu na tela, falando a opção 0 para empilhar, 0 para sair, 1 para empilhar, 2 para desempilhar.
3 para consultar o elemento que está no topo e por aí vai. Então, isso aqui também não tem nada demais, aliás, não tem nada a ver com pilha, então não deveria nem estar aqui na biblioteca de pilha, né? Porque aqui, esse exemplo aqui não necessariamente a gente está fazendo na biblioteca. No caso de vocês, a biblioteca de pilha você nem precisa fazer esse menu, nem deve fazer, né? Deixa para o cara que vai usar a biblioteca fazer o menu do jeito que ele quiser, ok? Então, pessoal, notem que a lógica é exatamente a mesma, né? Só muda a forma de implementação. Antes a gente usava um vetor, agora a gente vai usar pilha. Ok? Então é exatamente isso o objetivo da semana, que vocês implementem aquela biblioteca, agora utilizando alocação dinâmica de memória para implementar a pilha. Ok? Então, bons estudos a todos.